No Dia Internacional da Mulher, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, voltou a criticar a criminalização do aborto. A gente recebe aqui a Janaína Camelo, o que defende o ministro. Janaína, boa noite e parabéns pelo dia. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigada. Olha só, o ministro disse que prender a mulher que passa, que é submetida aí à interrupção da gravidez, nas palavras dele, abre aspas, não serve para nada, fecha aspas, ou seja, defendendo aí a descriminalização da prática do aborto, Ele deu essa declaração durante uma aula magna que ele deu na PUC Rio, nesta sexta-feira. O ministro, ele iniciou aí a aula dele nesse momento, dizendo que, primeiro, que o aborto ele deve ser sempre evitado e que deve ser explicado à sociedade que a prática, ela realmente não é positiva, mas que não defender, não querer que o aborto aconteça, não significa querer prender a mulher que acaba passando por isso. Então, o ministro, ele continuou dizendo que essa conscientização, ela deve ser difundida na sociedade até para que o Supremo possa votar essa questão. Nas palavras do ministro, não se trata aí de defender, mas de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente que a criminalização. E depois desse evento, ele foi questionado pelos jornalistas sobre essa declaração dele. A gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir. O aborto não é uma coisa desejável. A política de prender a mulher que tenha esse infortúnio, que é o que resulta da criminalização, é uma má política. E nenhum país democrático e desenvolvido do mundo adota uma política pública de criminalização. A criminalização, ela impede as mulheres pobres de se socorrerem no serviço público de saúde, de terem informação, eventualmente de fazerem o procedimento se tiverem essa circunstância. E aí, Tiago, lembrando que o STF ele debate a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse julgamento ele já tem um voto, que é da ministra aposentada Rosa Weber, que antes de se aposentar ela pautou essa ação e aí registrou então o seu voto, que é favorável, e agora ele está suspenso, dependendo aí do presidente do STF, então o ministro Luiz Roberto Barroso, designar uma data para a retomada desse julgamento. E aí, Tiago, nesse mesmo evento, o presidente do STF ele também comentou aí sobre as Forças Armadas, a participação de militares das Forças Armadas naquela comissão de transparência do TSE em 2022. Ele disse que os militares tiveram um comportamento desleal na comissão. O ministro disse que convidou alguns representantes das Forças Armadas para participar dessa comissão, para entrar, nas palavras dele, para entrar no Tribunal Superior Eleitoral, porque na época ele era o presidente do TSE, e nas palavras do ministro, abre aspas, para ajudar a dar transparência e ajudar na segurança com lealdade, evidentemente, que é um valor que se ensina nas Forças Armadas, fecha aspas. Mas o ministro disse que, em vez de colaborar, então, os militares tentaram obter informações para levantar suspeitas e facilitar ataques nas redes sociais contra o Poder Judiciário, Então, o ministro disse, abre aspas, comportamento desleal, não da instituição, mas apenas dos que foram conduzidos por uma má liderança, fecha aspas.